Vamos voltar aqui para os nossos estúdios para a gente conversar aqui com o Arilson, ele que é responsável pelo GR, o Homem. E eu quero trazer logo um dado para a gente falar com o Arilson, que é o seguinte, Arilson. O Brasil tem o primeiro trimestre mais letal da história para mulheres em 2026. Isso são dados do Instituto Patrícia Galvão, que é um instituto que estuda a violência contra as mulheres e a violência de gênero há mais de 20 anos, tá? E tem mais, 399 vítimas de feminicídio somente entre janeiro e março desse ano, de 2026, tá? 399 vítimas entre janeiro e março. Faz a conta aí pra mim. Entre janeiro e março, são 400, vamos botar, 400 dividido em janeiro, fevereiro, março, 3 meses. 400 dividido por 3. É. Aí tem... 133. Por dia? Não, 400 dividido Por mês, por por mês. mês. Aí vamos dividir por 30 aqui agora. Como é? Dividido por 30 é igual a 4,4 por dia. 4 mulheres, quase 5 sendo assassinadas por sua condição de mulher. São Paulo tá liderando, tá? 86 casos. Na sequência, Minas Gerais, 42. Paraná, 33. Bahia, 25. Rio Grande do Sul, 24. Pernambuco, 22. E o Rio de Janeiro amarga 20 crimes, 20 casos ocorridos, também aqui figurando entre os recordistas, né? O número representa uma média de 4 mulheres mortas por dia no período, o equivalente a uma vítima a cada 5 horas, tá? Esse aumento é assustador, principalmente no estado de São Paulo, que ocupa o primeiro lugar com 86 casos. Em segundo, vem Minas Gerais com 42. Sem dúvida, o aumento da tipificação do crime como feminicídio é uma das explicações, mas também há outros fatores como machismo estrutural, a normalização da violência, reação ao avanço do feminismo e falha na proteção mesmo após denúncias, tá? Tudo isso são informações do Cinesp, Sistema Nacional de Informações da Segurança Pública, extraídos aqui do site do Instituto Patrícia Galvão. Que assustador isso, né? Que assustador, Renata, isso chegar até nós dessa forma, assim. Mas, Renata, eu vou fazer uma provocação, se você me permite. Deve. Isso chega até nós pelo site da internet. Hoje, com esse advento da mídia, do acesso à internet, que é muito maior, isso passa a ser número, ser registrado, a ser colocado. Mas, e a minha provocação é até nesse sentido de, esse número é muito maior. A diferença é que ele hoje chega até nós através da mídia. Então, uma estrelinha para as mulheres e para a sociedade que conseguiu divulgar isso, conseguiu denunciar isso. Você acha que é maior? Eu tenho certeza, porque se a gente for para o interior, onde as mulheres não têm acesso à mídia, você está falando de São Paulo. São Paulo, capital. Vamos falar do Nordeste, do meio do mato? Vamos Que falar. nem chega. Que não chegam as De populações Entende? ribeirinhas. De populações ribeirinhas, de populações rurais. É verdade. Então isso pode ser extremamente maior. Então parabéns para a sociedade, para as mulheres que hoje têm acesso à informação e colocam a boca no trombone. E aí a gente tem esses números que não, a meu ver, por isso uma provocação muito pessoal, a meu ver, não condiz com a realidade. Mas é muito melhor do que não termos nada, do que dizer que isso não existe. Existe sim. E a mulher sofre feminicídio lá no meio do mato, lá na beira do rio, assim como sofre em São Paulo, na grande capital, a nossa maior capital. Mas na capital ela é denunciada, ela é falada, no interior ela some. Às vezes mora num lugar ermo que não tem nem pra quem pedir, pode gritar à vontade de socorro que ninguém escuta. E pasmem, né? Isso é muito cultural. Não é de hoje que a gente sabe que a mulher não tem um local que ela merece. Então, estar hoje no GR Homem discutindo o local do homem perante a mulher, que é muito mais do que treinar homens a não bater em mulher, mas é de trazer para os homens pensar qual é o local que a mulher ocupa na sociedade, é tirar desde lá de trás essa cultura de que a mulher é um objeto, é uma coisa. Não é. É difícil lidar com essa missão que lhe foi atribuída? Você está há quanto tempo nesse cargo?
nesse cargo tem pouquíssimo tempo, em torno de 6 meses, atuando no GR Cabo Frio. Mas o tratamento de homens nessa questão da violência, isso já vem há mais de 5 anos. Já faz. Desde o meu tempo de CRAS, que eu já encaro isso nas comunidades aqui da região dos Lagos. E como é que é lidar com esse tipo? Como é que é? Porque o cara chega pra você, muito provavelmente ele nunca se vê como culpado da questão, né? Então, é importante pontuar. Primeiro vamos explicar o que é o GR homem, né? Que eu acho que já saí atropelando o assunto. E eu fui curtindo com você, vamos junto nesse papo. O que é esse GR homem? Explica uma linguagem bem objetiva. Então vamos lá, o GR Homem é um braço, eu gosto de chamar assim, um braço da Lei Maria da Penha. Que hoje nós já entendemos que punir um homem, prender, excluir da sociedade, medida protetiva, é uma atitude extremamente eficaz, mas que não resolve. O homem vai preso, é solto e vem com mais ódio, faz mais agressão. Então o GR é um grupo reflexivo para homens autores de violência, onde a gente tem a oportunidade de recebê-los como apenados, eles estão ali cumprindo uma medida, né? Já transitou em julgado. Foram condenados. Foram condenados, eles têm que ali sentar. A justiça já disse, o polícia prendeu, o juiz já disse, está condenado, mas você, antes de levar sua vida boa, você vai ter que passar no GR. Antes de você ir para a cadeia, você vai ter uma oportunidade. Vai sentar lá no GR Homem para aprender a lidar com essas questões que te colocou nesse lugar, para se implicar naquilo, para entender que ele pode mudar aquela realidade dele. Se ele está ali cumprindo pena, se ele está preso, se ele está excluso, se ele está com medida protetiva, ele tem alguma coisa a ver com isso. A culpa não é do outro, é dele. Ele é homem. E esse é o grande barato de responsabilizar o homem pelos seus atos e atitudes. Porque não é ela fez isso, ela fez aquilo. Não, é você. Você pode mudar isso. Então é um braço maravilhoso da Lei Maria da Penha previsto e que esse governo da Alessandra Codesso, ela assume muito bem, entende isso muito bem e nos coloca à frente disso. De receber esse homem e trazer em pauta essa discussão para que ele possa se implicar e entender qual é o papel dele nisso que ele se queixa tanto. E quando você está lá, atuando na ponta, eles tomam consciência no primeiro momento, quando logo que chegam? O primeiro momento é uma guerra, porque eles chegam com ódio, porque eles estão ali e eles não têm nada com isso. Foi a mulher que colocou... Isso é palhaçada do juiz. É palhaçada, isso não existe. Sempre bati na minha mulher, nunca teve isso. Você sempre foi um criminoso, só não sabia. Então agora a mídia diz. Meu pai bateu na minha mãe a vida sempre inteira. Sempre bati nela, pô. Essa geração aí agora não paga nada. Palhaçada, não, isso não é palhaçada, isso é lei. Se você não cumprir, você vai ser punido. Então agradeça ao sistema por poder estar aqui hoje conversando com o GR. Tem uma misericórdia com você. Tem uma chance. Antes de você ir para a cadeia lá e fazer outras coisas na cadeia, você ainda pode pensar sobre isso. E talvez, se refletir bonitinho, se entender, se participar dos encontros, talvez você consiga sair um ser humano melhor, que é um pouco além de ser homem. Se o homem está pobre é pouco, ser um ser humano melhor. É verdade. Porque à medida que ele chega e se comporta melhor na sociedade, o filho, o irmão, a própria mulher, né, aprende a lidar melhor com isso. Eles têm uma sociedade. Você melhor. falou um negócio que o ser humano é um animal que aprende por imitação, copiando o modelo do outro. Ontem nós estávamos na inauguração do Mercado Gomes, e aí, naquele momento, batendo um papo na intimidade da família, o Rômulo, que é filho do seu Lorival, que é o dono do projeto, contou que quando eles eram crianças, o pai dele, nessa época que o Brasil tinha muita inflação e que as pessoas não botavam dinheiro no banco, aquela coisa toda, ele escondeu um dinheiro no forno. No forno da cozinha. Um forno tinha que duas ele não cozinhas usava. em casa, uma dentro e uma fora. A mãe cozinhava mais do lado de fora. Um dia ela resolveu fazer um pudim. No fogão de dentro. Onde e o dinheiro tava dentro. Que pudim valioso, né? Aí quando ela percebeu que tocou fogo no dinheiro, ela entrou em desespero, começou a chorar desesperada. Aí o pai chegou, os filhos tudo olhando, ele contando isso pra gente. Contando pra gente, que história bonita. Que ele era criança, que ele viu. E aí ele falou assim, ai meu pai, quando chegar aqui, ele disse que o pai chegou, ela desesperada, chorando. O pai, calma, abraçou ela, falou, Deus proverá em dobro. Ele falou que nunca mais esqueceu disso. Olha isso. Como é importante, como faz marcas, né? Deixa traços na nossa educação que a gente vive. Ele é adulto hoje, né? Com certeza. Lembra ainda até hoje. Marcou, porque poderia ter aprendido outra coisa. Poderia ter aprendido a bater. Um ótimo feminicídio. Né? Ele poderia... A hora que a mulher fizer alguma coisa errada, eu vou puni-la. É diferente, eu vou acolher e a gente vai dar as mãos para resolver. Então isso traduz muito bem o que é a proposta do GR Homem. Que bom que você traz esse colorido para essa conversa, porque isso traduz a proposta. É muito diferente de punir, de colocar na cadeia, de excluir, de impedir que ele chegue perto da mulher.
Porque até que ponto isso é bom afastar o homem do convívio dele? É até verdade. que ponto isso é eficaz ou isso só causa mais problemas? Então, esse exemplo que você traz, onde ele acolhe um problema que é da família, vai fazer falta, talvez, dinheiro, né? Ela está ali sofrendo, ela queimou um valor que é deles. Trabalho que é de todo mundo, que é da família. Então, acolher essa mulher e dar as mãos, é bem isso que a gente tenta fazer, com a importância do comportamento do homem. Que esse que hoje ele já tem, que ele aprendeu de forma diferente do pai, o comportamento provavelmente não era esse, mas ele aprendeu e reproduz. Então, chamá-lo para essa discussão, fazê-lo com que ele veja isso. Despertar, né? O despertar de uma nova consciência. Porque às vezes o cara é violento, ele não sabe. Ele é agressivo, ele é tóxico. E é natural. Porque ele ninguém aprendeu contou com o pra pai ele. que ser macho é assim. Ele tá só repetindo. Que aprendeu com seu pai e por assim Que por aprendeu diante. com seu avô, que O aprendeu... negócio é quebrar essa corrente corrente horrorosa. do mal, né? Agora, Renata, pasme, não só o homem aprende isso, mas a mulher A mulher aprende. também. Que ser submissa, que ser secretária, ser empregada. É valor agregado. Que apanhar é natural. Minha avó apanhava, minha mãe apanha, eu vou apanhar. E a minha filha vai apanhar? Peraí, quando que a gente para isso? Né? Quando que a gente toma consciência que não é por aí? Até tem porque outras são as opções. mulheres que educam os homens também. E elas Os homens precisam, são quando vem... educados e acolhidos. Quando a gente vê uma mãe passando pano para um filho agressor... E nós vemos isso a todo tempo. Tá Boa ensinando parte das o neto. pessoas que estão lá reclusos tem muito a Verdade. ver com isso. Aliás, só a mãe que vai visitar os reclusos, né? Raramente tem É sua mãe exceções. que o sustenta nesse local de suposto macho alfa. Então a gente precisa acolher o homem e acolher a mulher. Né? É tratar disso para que essa consciência desse ciclo da violência continue infindável. Não pode ser um ciclo. É um Agora, o que estágio, uma aprende fase. nesse curso? Como é que é? Eu fico imaginando assim mesmo, ficar lá escrevendo na lousa, igual o Bart Simpson, né? Não posso bater na minha esposa, não posso bater. Completou até o final, apaga tudo, escreve de novo. É isso? Não, é muito. Seria muito fácil fazer isso. Que bom que você não imagina dessa forma. É um pouco mais profundo. A gente traz o homem para tentar pensar qual é a participação dele nisso. O que levou ele até ali? Qual é a contribuição dele para aquilo que ele se queixa? Aquele que chega dizendo que a mulher que fez, que não tem nada disso, que não foi. Só bati nela porque é ela que me levou à Renata, loucura. eu já ouvi frases assim do tipo, abro aspas, só dei um soco normal nela. Um soco normal. Me conta o que é um soco seria normal. Que isso? Que ele que seria é um um soco anormal. É, um soco já assusta, agora um soco normal na cara dela. Fecha o Que aspas, isso, a gente? frase desse cidadão. E é o que a gente ouve. Não, eu vivo muito bem, meus pais viveram muito bem a vida inteira. Um tu jogava coisa no outro, né? Mas estava Mas sempre como é? juntos. Isso não é viver bem, mano. Então vamos traduzir de novo o que é viver bem, o que é soco normal, o que é violência. Aí você convida ele a pensar, vou dar um soco normal na sua filha. O que você acha de um namorado dar um soco normal na sua filha, na cara da sua filha, como o senhor faz com a mãe dela? Então parece que eles não se tocam que isso é uma violência. Vamos contar para ele primeiro o que é violência, o que é a Lei Maria da Penha, que é uma grande inimiga. Não, ela é uma parceira maravilhosa, que ela nos dá a oportunidade de refletir sobre comportamento enquanto homens, não enquanto machos, tão pouco alfa, mas enquanto homens, seres humanos, chefe de família, educadores, pai de meninos e meninas, meninas que podem vir a ser agredidas e meninos que poderão vir a ser agressores. Então a proposta é bem mais interessante, em vez de escrever na louça, é escrever no consciente, no inconsciente, ou reescrever ou corrigir coisas que ele já tem tatuado ao longo da vida, como vocês mesmos disseram, aprendido ou aprendido durante a educação, durante a vida, durante o convívio natural. Que a gente sabe que o bom percentual nasce com a gente, mas o restante é aquilo que a gente é exposto. E a aceitação? Como é que isso funciona na cabeça deles? Eles saem de lá realmente retificados no comportamento, mais do que retificados, conscientes de que é necessária uma mudança e de que essa mudança não fragiliza de maneira nenhuma a virilidade dele? Muito pelo contrário, empodera muito mais. Então o primeiro momento é horroroso, porque eles querem nos matar. Eu trabalho com duas colegas. Chega né? brabo pra caramba. Chegam bravos, temos duas mulheres na equipe, então eles não querem ser atendidos por elas. Caramba, olha aí. Então isso é muito sério. Mas a partir do primeiro encontro, do segundo encontro, a gente começa a fazer um acordo de convivência para entender que eles fazem acordo todos os dias e que isso pode ser alterado de forma ética, de forma educada, de forma conveniente. E a gente começa a expor o trabalho onde eles entendem que, em vez de apenados, que é como eles chegam ali, cumpridores de pena, eles passam a ser acolhidos e depois beneficiários dessa proposta de pensar, de repensar o comportamento dele quanto cidadão. Então, até o segundo, terceiro encontro, você ainda percebe alguma resistência. A partir daí, a gente tem parceiros.
E a gente tem relato de mulheres, inclusive, que não chegou até mim, mas chega através do CEAM, que é uma parceria fantástica da Secretaria da Mulher, onde ela mesma relata que meu marido é outra pessoa. Depois ela volta ao CEAM e conta. Gente, que barato! Eles já estavam separados e esse apenado sofreu várias punições, foi preso até chegar até nós. E quando ele entende que o comportamento dele era animalesco e que ele podia fazer diferente, ele busca uma ajuda psicológica pública, inclusive, a parte do nosso trabalho, gratuita, a parte do nosso trabalho ressignifica o comportamento dele, e onde ela sofre um acidente, ela precisa de auxílio, ele auxilia ela. Antes de um estar tentando matar o outro, viram parceiros, mesmo separados, ele ainda é a mãe dos filhos dele, e ele cuida, e ele atua como um ser humano junto a ela. Isso muda tudo, e ela chega assustada, né, para comentar com a gente o que estava acontecendo. Então, é um dos ganhos que a gente tem. Claro que cada um vai ressignificar a sua vida da forma que consegue, da forma que pode. Mas, sem dúvida alguma, Renata, isso toca a cada um deles. Um pouco mais, um pouco menos. Nós fazemos o nosso melhor. Nós, do Grupo GR Homem, eu e todos os meus colegas que atuamos juntos, a gente sabe que a gente está ali de coração também. Também por dinheiro, né? A gente recebe, não dá para ser hipócrita. Mas muito de Mas coração. estudou para tem isso, muito né? amor. Como Nos disse. preparamos para isso. É uma cadeira que eu ocupo. E a culpa minha estar sentado ali, porque eu pedi, eu me preparei. E também a culpa deles estarem sentados ali, porque eles fizeram aquilo. Então, o que a gente faz com aquilo que a gente se propõe na vida, né? Eu estou fazendo o meu melhor e eles precisam fazer o deles. Então, de alguma forma, cada um faz o seu melhor. E o aproveitamento, eu posso te dizer de coração, é de 100%. Claro, guardada a proporção. Um vai conseguir falar para um amigo, vai propagar um pouco melhor, outro vai mudar a vida 100%. Exatamente. Outro vai parar para repensar e talvez tenha que ouvir todo aquele assunto mais algumas vezes para que aquilo possa entrar. Então vai do repertório de vida de cada um. Mas sem dúvida isso atinge. Agora, porque é um trabalho aqui, ó, no olho a olho. É importante porque, às vezes, né, Arilson, as pessoas elas têm dificuldade de compreender que a mudança é positivo, né? Mudar é saudável. Principalmente quando você muda para melhor. Verdade. E a mudança é dela. Faz a bem partir para de todo uma mundo, até reflexão. para a própria pessoa. Né? Exatamente. Então, se você tá um pouquinho acima do peso, você emagrecer é super saudável. E você qual tá é o doente, beneficiário nisso? Quem é que você ganhou com mesmo. isso? Então, uma Você. atitude sua. Se Esse vo- empoderamento é fundamental. E os homens, às vezes, têm uma dificuldade de reconhecer que erraram. Né? Não é só um homem, mulher também. Mas o ser humano precisa entender, né? Conforme Chico Xavier dizia, né? Você não pode mudar o que você fez no passado, mas a partir do presente você pode mudar o seu futuro. A partir dessa tomada de consciência. Então, quando a gente recebe, pode falar disso, pode conversar com eles sobre isso, pode escutá-los. Eu acho que ouvir é fundamental. Você, quando se ouve, ou quando você ouve outro, de uma forma técnica, adequada, num ambiente devidamente controlado, faz toda a diferença. Eles poderem se ouvir na besteira que estão fazendo e descobrir que, caramba, eles podem fazer diferente. É desse jeito, tipo, nossa, eu posso mudar. Pode e deve, agora é Não, contigo. e inclusive é muito louvável, todo mundo vai amar se você mudar. Seus amigos, sua família, seus filhos, as pessoas que te conhecem, que viram que você foi parar na cadeia, que você está apenado, cumprindo uma ação, todo mundo bate palma para essa mudança. As pessoas querem ver verdadeiramente a transformação do outro para melhor. Ninguém torce pro outro se ferrar, não, na maioria das vezes, né? Então, as famílias, elas querem. Eu tenho um exemplo aqui, que segunda-feira aqui, domingo, nós noticiamos um episódio aqui do Fábio Costa, o dono de um quiosque ali na Praia das Conchas, que é um agressor contumaz da sua própria esposa e família, porque ele chegou a ser preso pela polícia, tentou agrediu o policial, tentou tomar a arma do policial e acabou baleado. Estava no hospital mandando mensagem para a mulher dizendo que quando saísse de lá iria terminar o que ele não conseguiu. Então, assim, a família toda apavorada, pediu ajuda para denunciar, mas teme, porque ele já bateu na irmã da sua... não pode dizer nem esposa, porque ela está tentando se livrar dele e não consegue, ela tenta fugir, ela é submetida praticamente em cárcere privado. Ele já bateu na irmã, ou seja, cunhada, cunhado, na própria vítima, nos filhos, na sogra, usuário de droga. E a família, o que a família deseja dele? Só que ele mude, né? Porque ele vai continuar sendo pai dos filhos dessa mulher. Não tem jeito, ela não vai ter como tirar, né? Mas se ele
se ela puder olhar para esse homem sem temer pela sua própria vida, já é um avanço tremendo. Concorda comigo, Arilson? É claro, isso é muito importante. Agora, o grande barato disso, Renata, entendo eu, todo mundo quer que ele mude, ele precisa mudar. Agora, como que ele muda? A gente prende, bate, oprime, como que ele muda? Então, essa proposta do GR, vem cá, vamos conversar sobre isso. Que história é essa que o seu melhor é bater e atirar? É isso mesmo? Você sabe, quando faz, você volta para cá, é isso que você quer? O que você pode fazer melhor com isso? Então, trazer para esses homens a possibilidade de entender de onde vem essa raiva, de onde vem esse ódio, de onde vem esse comportamento que é criminoso, que não é admissível. E como lidar com isso, como melhorar isso, como mudar isso. Que mudar todo mundo quer, que eles mudem. Então, vamos prender que vai mudar. Não muda, a gente já descobriu que não muda. Vamos bater nele também não funciona. Como é que funciona? Então, a proposta terapêutica, a proposta do acolhimento, de trazê-lo para refletir sobre isso, para que ele mesmo possa pensar formas mais saudáveis de ser enquanto um homem. É tipo um AA? É uma terapia coletiva? É grupo terapêutico? É individual? A gente não pode nem chamar nesse primeiro momento, nesse primeiro trabalho do acolhimento do GR, que trabalha com homens apenados, nem de terapêutico, porque é um momento de reflexão mesmo, de ressignificação, onde a gente traz o assunto e fala, mas o próprio GR já tem outros braços, tem um projeto no forno aí saindo, um GR de portas abertas, ou de preferência sem porta, para que aquele homem que sofre violência em casa, que pratica violência, tenha um espaço para chegar, ser acolhido e possa falar sobre isso. Não estou aguentando a minha mulher. Não aguento por quê? Você não aguenta a sua mulher, o comportamento dela. O que a gente pode fazer para que seja harmônico? Que ferramentas nós temos na comunidade para isso? Então, do GR específico desse atendimento das apenados, não é nenhum grupo terapêutico, é muito mais um grupo reflexivo e de responsabilização para os atos deles. Assim como são responsáveis por estarem naquela situação, eles podem ser responsáveis por estarem em situações muito melhores. Então, a princípio, o GR tem esse trabalho, mas a gente já tem, por exemplo, o GR hoje, que acabou de sair do forno, começamos essa semana a atuar de verdade, que vai trabalhar com a Guarda Maria da Penha, que vai trabalhar com os guardas municipais, que também são homens, como eu e o colega aqui, e os próprios homens dos apenados não necessariamente são criminosos, são homens, cidadãos de bem, chefes de família, que em algum momento não conseguiram dar conta da pressão. E como forma de lidar com isso, agridem. Outros bebem, outros aceitam algumas religiões de forma mirabolante que não são eficazes, mas são recursos para lidar com o sofrimento, recursos não eficazes. Fazem uso de drogas lícitas, ilícitas, para lidar com aquele sofrimento. Então a gente traz uma outra proposta, aí já é mais terapêutico. Trabalhar com os nossos servidores públicos que estão ali lidando com a violência o tempo inteiro, porque também são homens, também são afetados pelaquilo que eles trabalham. Imagina a pressão que recebe o guarda municipal da Romana, que recebe a patrulha Maria da Penha, que também são cidadãos, são homens e mulheres que têm histórico de vida. Então aí é terapêutico. Esse trabalho que a Alexandra Podesso hoje abraça para a gente acolhê-los, esse é terapêutico. Esses são rodas de conversa, de terapia comunitária integrativa, onde a gente consegue ali estar acolhendo esse homem para falar da dor dele. E para falar também das possibilidades que ele tem de ressignificar isso, dos recursos que ele tem para sair dessa dor, que é natural. Uns conseguem lidar com uma mesma violência de uma forma e outros de outra. Um homem se separa da mulher e arruma outra e vai viver. Outro se separa e tenta suicídio. É uma mesma separação, mas vai do repertório de cada um. Então, o terapêutico, hoje a gente começa a fomentar isso, inclusive para as escolas, para que a gente possa pegar esse suposto futuro, né, cliente meu que vai sentar lá como agressor, porque ele está na escola ainda hoje construindo, mas se ele continuar aprendendo que pode bater, ele vai chegar adulto e vai sentar ali como apenado. Mas aí sabe o que eu descobri, Renata Pagni? Ele não vai ser um suposto apenado. Ele já é um agressor hoje. Ele só não vai ser penalizado, porque ele é menor. Mas ele já bate na coleguinha, ele já bate na irmã. Já ofende, né? Já ofende. Já ofende, já constrange, já assedia. Porque é cultural. Agora, a gente está, inclusive a propósito disso, a gente tem falado muito sobre esse movimento Red Pill, né? E aí você trouxe alguns temas que eu gostaria de adentrar com alguma ilustração. E aí eu já aproveito para trazer um vídeo aqui. Olha, aquele vídeo com esse cara de camisa cinza aqui, Vini, aqui em cima, lá em cima. Aqui, isso, esse aí. Olha essa fala, movimento Red Pill. Para quem está acompanhando sempre o programa Renata Cristiane, a gente foi a primeira a discutir esse assunto aqui para a região dos Lagos. É um movimento das redes sociais que está aí arregimentando, digamos assim,
arregimentando mesmo a juventude a detestar, ter cada vez mais raiva de mulher. Vamos ver o que esse cara fala. Ele estava participando de uma entrevista, eu achei interessante isso aí. Vamos ver se o doutor Arilson concorda. Ou o Arilson, né? Não existe Red Pill bonito. Ué, não existe mesmo. Você já viu algum Red Pill bonito? Não existe Red Pill bonito. Ô, irmão. Não existe. Me fala um Red Pill bonito. Não existe Red Pill bonito. Fala um pra mim. O que você quer dizer quando você fala isso? Eu quero dizer que é o seguinte, Red Pill é uma seita, um clã de homens inseguros que sofrem de micropenia, que são alvos de piada em cima da mulherada e descontam a raiva que eles têm dentro dele pra cima do mundo. Então, assim, não existe Red Pill bonito. Se um dia aparecer um, eu mudo meu nome. Pra além da nossa paródia aqui, Guipa. É um pouco. Será que tem. Quer dizer, fizeram um meme. Mas será que tem. Porque é uma comédia a fala dele, permita a minha observação, né? Tem fundamentação isso? Tá muito raso, tá pobre isso. Permita a minha observação mais uma vez. Tá pobre o que ele tá dizendo. O que eu ouvi é que são pessoas que têm algum tipo de problema. Baixa autoestima é uma delas. E aí, como recurso, eles resolveram se reunir, porque todo mundo que sofre de um mesmo jeito. Simplório demais também, né? Pois é, porque dizer que é feio, não é bem assim, pequeno. não. Quem disse que o conceito de beleza é único? Tem gente que gosta de magro, de gordo, de alta, de baixa, de preto, de branco. Exatamente. Vai do desejo de cada um. Quem disse que ter o pênis de um tamanho maior é o que padrão. Funciona? Mas é o que funciona, é o que dá o maior prazer. Tem gente que nem gosta de pênis. Então, verdade. Isso fica raso, fica pobre. Né? Então são pessoas que sofrem. Agora elas estão fazendo esse movimento por quê? Será que esse é o melhor que elas podem fazer para solucionar esse sofrimento delas? Então fica raso nesse sentido. Para eu, como uma pessoa que trabalho com uma escuta clínica, psicólogo, psicanalista... Meio quinta série também. Muito primeiro ano. Quinta série a gente já está um pouco mais... Já está um pouco mais avançado aí no assunto. Já me assusta quando eu vou falar com ele. Falei, opa, eu não era assim. O negócio já é bem diferente. Está muito imaturo, está pobre. O que você acha que é a fundamentação desse movimento Red Pill, desse movimento de raiva, ódio, esses números crescentes de violência, de feminicídio que aumentam e superam os dados a cada semestre, a cada trimestre? Para tentar fazer isso de uma forma bem resumida, Renata, eu acredito muito que isso sejam pessoas que sofrem, seres humanos que estão sofrendo e que, como recurso para lidar com esse sofrimento, achar esse viés da violência. Vamos se juntar aqui para fazer esse grupo do Red Pill, do Redneck, do Red, que você bem entender, para a gente tentar dar conta da nossa angústia juntos. É aquele pessoal que chega junto para fumar crack, para fumar maconha, vai pro barzinho, encher a cara todo final do dia. É um recurso aparentemente até eficaz, mas não é. Ele só apazigua, porque você está junto com amigos, sofrer em conjunto é legal, né? Tem uma frase de uma grande amiga que diz: o porco quando está na lama ele ronca para chamar o outro. Ele não fica na desgraça sozinho. Então, desgraça coletiva. Desgraça coletiva parece nem ser desgraça. Nem é desgraça, vira comum. Pode bater mulher, eita, todo mundo batendo mulher. Todo mundo legal. Então não é nessa. mais problema. Todo mundo bebe, então, bebê pode. Então é uma forma, é um recurso safado, não eficaz, mas para quem está no momento, dá uma apaziguada nessa angústia. Resolve não. Sabe aquela Novalgina que tira dor de cabeça? Tira dor de cabeça, mas a dor vai estar lá em algum lugar. Pode ser uma ressaca ou um tumor, você não sabe. Mas você apazigou por ali. Como é muito difícil tratar o dependente químico na minha clínica particular, porque ele já tem uma solução, que é a droga. Ele se drogou, ele está ótimo. Uma solução temporária, não eficaz. Mas descobrir, enfrentar onde é que dói, saber se o meu pau é pequeno, se não é, né? Se eu tô gordo, se eu sou pequeno. Isso aí já dói, está entrando numa outra seara, né? Vamos, né? Agora, vamos beber, vamos bater mulher, que isso é mais fácil do que sentar e porque também tem uma uma coisa que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia Tim Maia. Que é o seguinte, o homem bater na mulher tá errado. A mulher bater no homem tá errado. Ninguém tem que bater em ninguém. É lógico. Mas o seguinte, tem também aquela linha da turma que gosta de um sexo mais intenso. E tem aquela turma que não gosta. Mas você não pode misturar uma coisa com outra. Ou se você faz parte de um grupo de pessoas que gosta daquela coisa mais BDSM, né? Que usa o termo, né? Que como é que são? Bondas, né? Coisa que gosta de amarrar, gosta de levar uns tapas, bater e tal. Isso é uma coisa. Se há um acordo entre as partes, se todo mundo curte isso. Agora,
pode ser que o movimento Red Pill tenha sido iniciado nessa pegada aí. E daí depois se misturou com essa, porque algumas dessas pessoas batem nas mulheres que não, fora daquele contexto, do contexto ali do fetiche, né? Porque a pessoa tem um fetiche é uma coisa. Agora, não pode trazer isso pro cotidiano, né? Não dá para banalizar e talvez confundir. Isso é muito E interessante. confundir, que você tá exatamente. trazendo, porque isso talvez seja um traço da violência doméstica. Exatamente. Então, é interessante tanto a mulher quanto o homem entender isso que você está trazendo. Combinado não sai caro. Exatamente. Se tá bom para todo mundo, o sexo sado e masoquista é um casamento perfeito. Um gosta de bater e um gosta de apanhar. Ótimo. Partiu legal daí. Agora a gente precisa pesar isso. Até que ponto isso é prazeroso, é um acordo de convivência, até que ponto isso vira violência. Exatamente. Então tem muita mulher que gosta do cara com uma pegada legal, show de bola. É. Só sabe usar essa pegada de forma adequada. Isso tem um limite. Tem né? até Isso tem um limite. aquele filme que foi o 50 tons de 50 cinza. tons de Maravilhoso cinza, exemplo. que traz esse exemplo, A que ele era imposição da mulher romântico, pra ele era contra carinhoso e tal, mas na hora do Dá pra ser do romântico, negócio, puxar o cabelo e dar um tapa na hora Exatamente. adequada, no momento adequado, é em comum acordo. Isso não pode perder a linha. Isso serve para as mulheres também. Que você vê a mulher, ela se separa de um cara que a agrediu, que a espancou, mas ela escolhe um outro igualzinho depois. É verdade. Aí vai de outro. É uma modalidade, ela gosta daquilo. Então vamos lidar com isso, vamos falar sobre isso? Vamos entender isso Como é aí. que Vai se entende isso? cuidar Como é que também, né? Vai se tratar, vai se haver com esse desejo, para que isso não seja perigoso, para que isso não seja danoso. Porque senão então é ela fica prazeroso. repetindo esse personagem com Repetindo. outros rostos, A né? famosa dedo podre, não é dedo podre, não, é um dedo que não está acostumado a segurar a coisa que gosta. A saber com o seu desejo, a falar sobre isso. Quando a gente de forma fala, mais quando clara. a gente se ouve, a gente consegue se atender. Eu gosto de uma máxima, que é até muito usada na TCI, que diz assim: quando a gente fala, o corpo sara. Quando a gente cala, quando a boca cala, o corpo adoece. E adoece Exatamente. através de problemas de saúde, pressão alta, síndrome do pânico, ou através de adoecimento comportamental. Você não conseguiu falar, não conseguiu se entender com o seu desejo sexual e está adoecida, está escolhendo homens agressores. De homem com uma pegada diferente. Aproveito esse gancho para falar de um tema que também está sendo muito debatido recentemente. A pastora que fez uma pregação nesse último domingo, essa pastora que está lacrando na internet. Ontem foi tema de debate no Estúdio I, da Andréa Sadi, ontem, essa semana, pelo menos. Mas a gente está vendo aí vários pastores compartilhando os cortes do sermão dessa pastora, né? E que contraria, por exemplo, as falas de outros pastores que acreditam que essas questões do âmbito familiar, né, de violência de gênero, elas devem ser discutidas no máximo dentro da igreja com o pastor. Vamos ver o que essa pastora fala, Vini, que foi um assunto que está rendendo até agora e está fazendo muita gente pensar. E a gente, quem trabalha, quem milita nessa questão no enfrentamento à violência contra a mulher, tem apontado que as igrejas, muitas estão passando pano, botando panos quentes, tapando o sol com a peneira, ou até mesmo induzindo as famílias à omissão. Vamos ver. Ora para Jesus salvar. Tem como me colocar aqui? Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. Para de orar por ele hoje. E comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! Olha aí, essa mulher lacrou na internet. É, eu vi o pastor Tirou Hernandes onda. compartilhando, Albreda. vi o pastor Caio Fábio compartilhando. Esses pastores mais progressistas, mais conscientes com relação aos direitos e ao empoderamento das mulheres, estavam compartilhando muito essa fala. Queria que você comentasse isso, Arildo.
É muito importante que essas pessoas que têm um local de fala grande, né, que tem uma abrangência grande, se posicionem de forma adequada, como essa senhora, né, o pretende fazer. Então é importante sim que as pessoas que tenham esse acesso ao microfone, que falem, que instruam, da melhor forma possível. Eu não pararia de orar, não. Ore sim, mas busque o seu direito, busque o seu lugar. Eu acho que orar pelo outro para que ele saia daquela desgraça que ele está vivendo, porque o local de um agressor é um local de desgraça, é um local de sofrimento. Oraria sim, mas vai buscar o seu lugar. Vai lá buscar quando ela ajuda. fala ore, ela está respondendo justamente a um deputado que é pastor, que foi para a igreja e disse que família cristã tem que procurar o pastor e não a delegacia. Que esses assuntos se resolvem com oração e com pastor. Que igreja não é delegacia para você fazer escândalo nem confusão. Então, a igreja é local de controle da sociedade. E quando perdeu. você A gente já viveu isso há muitos anos atrás, né? Deixa eu ver até se a gente consegue achar esse vídeo, Basílio. Eu não me lembro. Marco Feliciano é o nome do deputado que fez essa pregação que motivou isso aí. Quando você diz assim, o que você não fala, você adoece. O corpo não fala. O corpo grita e grita através de sintomas, de problemas. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Esqueço desse. Pronto, vem aqui. Quando a boca fala, né, o corpo se cura, o corpo sara. E quando a boca cala, o corpo adoece. O corpo vai falar de alguma forma através de sintomas. Mas dá para ir lá e resolver só falando com o pastor? É só o pastor na igreja que vai te ajudar? E provavelmente não é o pastor, porque o local do pastor é de cuidar de um culto religioso. Das questões sociais, a gente tem aí os locais sociais para isso. Eu acho que pode até procurar. Eu acho que pode procurar como mas seu líder desde religioso. que o pastor também oriente a fazer o que tem que ser feito, que é procurar. É isso que ela está fazendo. Vão procurar ajuda, porque além de servo, além de seguidor desse ou daquele culto, eu vou abrir esse local nem só para os pastores, para todos os líderes religiosos, onde nós já sabemos que historicamente a igreja antes era um local de controle. E era só a igreja que segurava. A confissão era um grande momento de saber como pensava ali o seguidor. Então era uma forma de controle e não se trata disso, né? A proposta é de te libertar. Então a gente vai tratar do conceito religioso, que é o que cabe ao líder, seja ele de seguidor for, né, a meu ver, e vá procurar aquilo que é do teu direito, vai procurar os benefícios, vai procurar a ajuda da polícia, para isso que a polícia está lá, vai procurar o CEAM, para isso que o CEAM está lá, vai procurar o CRAS para as questões sociais, para isso que está lá. A igreja cabe ao culto religioso, cabe cuidar dessa coisa do sagrado. Quando você mistura uma coisa com a outra, é no mínimo perigoso. Se não tiver ainda esse teor de querer controlar a vida do seu fiel. Claro que com segundas, terceiras, quartas, quintas e sempre. Então isso é perigoso demais. Que bom que ela traz essa fala respondendo um colega de segmento religioso. É importante que pessoas com visões mais abertas, mais amplas, mais adequadas, eu diria, se posicionem. Porque tem esse lugar de fala. Que bom que teve essa repercussão. Estou achando ótimo, vocês estão trazendo um monte de coisa que eu não vi, que eu não estou sabendo, estou tendo oportunidade de lidar com isso aqui com vocês. Isso é muito legal que aconteça. Que bom, né? Que as pessoas estão aí repensando o comportamento. E essa é a proposta mesmo. A gente precisa repensar o que a gente faz. É a melhor solução ficar ali andando naquela rodinha para que o pastor mande na minha vida como eu me visto, como eu transo, com quem eu transo, e o meu desejo, a minha subjetividade, e o que eu penso, o que eu sinto. Eu faço o que com isso? Recalco, não falo, não vivo, aí eu adoeço. Adoeço, fico violento. Quando não adoece, o próximo, né? Eu adoeço o meio em que eu estou. Eu adoeço meu filho vai me ver doente, adoeço o meu relacionamento. Então, isso é muito perigoso, quando a gente não fala, quando a gente não se expressa. Quando o ser humano deixa de ser humano para ser um objeto. Um objeto manipulado pelo outro, que seja pela igreja, pelo marido, pela esposa. Isso é perigosíssimo. E a gente aproveita também para lembrar, né, que Jesus, quando, né, e olha que eu não sou evangélica, mas eu já li a Bíblia e Jesus prometeu que veio para trazer vida e vida em abundância. É uma vida de bem-estar, é uma vida de harmonia. Então, quando a vida não está bem dentro de casa, quando não há uma harmonia, que tal procurar uma ajuda terapêutica para encontrar um caminho que os leve a essa harmonia, ao invés de chegar nas vias de fato, né? E aí, a pergunta que eu faço para a gente encerrar esse bate-papo aqui, Arilson. Hoje você disse que hoje o GR Homem
por enquanto, está fazendo esse trabalho de reflexão, mas que a ideia é instalar grupos terapêuticos. Mas e quem está me ouvindo agora? O cara que, de repente, vacilei na minha vida aí, aquele dia eu fui... Não queria repetir, mas, toda vez que eu bebo, eu dou esse mole. Toda vez que ela fala um negócio, não queria ser isso. Meu filho vê, minha filha... Mas, quero procurar um lugar para me ajudar. Pai, terapia particular é tão caro. Procurar um psicólogo é caro. Como é que eu faço? Será que tem um lugar que você pode atender esse cara gratuitamente? Renata, esse acho que é o grande próximo passo, que junto com a Alexandra Codesso, com toda a gestão dela, a gente está fomentando para que isso aconteça. Porque até os próprios frequentadores desse grupo de apenados, que eles chegam através de uma ordem judicial, uma vez que termina, fica sempre alguma coisa ainda latente, que a nossa vida está em constante mudança, então tem muito mais coisas para eles trabalharem. E eles nos perguntam, tem como voltar no próximo grupo? Não dá. Eles querem continuar. Como é que eu continuo? Como é que eu trago meu sobrinho, meu irmão? Tem um amigo que está passando por isso. Eu já conversei com ele, mas como é que faz isso? Então isso já surge de uma necessidade até deles mesmo. Então a gente precisa hoje de um grupo reflexivo aberto. Urgente. Um GR Homem de portas abertas, para que tenha um grupo reflexivos constantes que você frequente de livre e espontânea vontade. Então isso hoje não tem. Se ainda tem, a gente pode pensar no CAPS, que é um equipamento que tem todo um suporte para que possa atender essa demanda, Então tem um acolhimento para as pessoas no sofrimento psíquico, que é o que nós temos ainda hoje. Mas sem dúvida alguma, esse é um projeto que está no forno, que eu estou aqui, já às voltas com isso, com toda a equipe dessa nova gestão da Alexandra Codesso, para que a gente consiga fazer esse grupo reflexivo, fazer um GR Homem, para atender o homem. E aí, para que a esposa que chega lá reclamando que o marido está assim, possa encomendar, que elas perguntam, eu não posso mandar o meu marido, porque eu tenho colegas, tem um amigo que está sofrendo pra caramba no relacionamento, a gente tem funcionários públicos dentro do nosso meio que estão sofrendo problemas de relação, que às vezes as mulheres os agridem, eles estão agredindo, estão perdendo a linha, e aí onde que a gente vai? Por hora ainda temos o CAPS, que dá conta de alguma forma disso. Mas a proposta é essa, de levar para as escolas, para tentar pegar na base, de trazer para os nossos servidores, para que eles possam ser multiplicadores dessa ideia, para que eles se acolham, se vejam, minimamente lidem com o seu sofrimento, que possam fazer isso melhor com o trabalho deles, com esse agressor que eles vão ter que lá muitas vezes deter, prender, recolher. Então eles precisam estar bem para poder lidar com isso. Então acho que é uma proposta extremamente eficaz. Eu trago até para essa gestão a teoria comunitária integrativa, que é uma proposta de um médico brasileiro psiquiatra, onde abre espaço para fala, onde o homem possa falar do sofrimento dele, da inquietação dele, do problema dele, e esses próprios homens desse próprio grupo possam trazer o que eles têm de ferramenta, o que eles já fizeram para solucionar alguns problemas daquele, para que juntos esse grupo crie uma série de recursos para lidar com esses problemas. Recursos possíveis dentro da comunidade. Não é nada da teoria freudiana, lacaniana, que eu adoro e uso na minha clínica, mas não é nada mirabolante, é algo popular, possível, palpável, que eles possam construir no meio deles para se ajudar, criar vínculos para que um tenha a mão ao outro para sair desse comportamento. Porque é muito difícil, é comportamental, isso vem lá de cima. Isso não foi criado nem hoje, nem ontem, isso vem culturalmente, a gente sabe o quanto a mulher foi menos, e conseguir colocar a mulher no lugar que é dela, precisa uma mudança bem maior, mais de consciência, uma mudança de diálogo, de reposicionamento. Então a proposta eu acredito muito, tenho muita esperança que a Alexandra Codesso, junto com a equipe dela nessa nova gestão, a gente consiga ampliar esse trabalho de grupos reflexivos de homens, não só para os apenados, mas para homens e também para mulheres, para seres humanos que sofrem, que na verdade o que está em pauta aqui, é o ser humano em sofrimento. E quando ele sofre, ele vai tentar dar conta disso. E a violência é uma das formas. O Red Pill é uma dessas formas. O uso de drogas lícitas e ilícitas é uma outra delas. forma. São formas de lidar com o sofrimento, não tão eficazes. Então a minha proposta para essa gestão é trazer a terapia de várias formas possíveis para atingir ao máximo a nossa população. Isso também mexe muito nessa coisa do uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas também, com a questão comportamental das pessoas. O cara também. É uma coisa sem drogas e com droga ele é outro. Ele é uma pessoa com a droga é inclusive o álcool, né? Bebida. Sem beber ele que é uma droga lícita, né? Que você encontra em qualquer politicamente lugar, correta. Inclusive serve para celebrar a vida, né? Exatamente. Agora eu quero chamar a atenção que o machismo
adoece todo mundo. O machismo é uma praga que faz mal para todo mundo. Homens e mulheres. Exatamente. As mulheres estão morrendo por causa do machismo, mas os homens estão se suicidando e estão matando por causa do machismo. Porque é isso que você está falando o tempo todo. Essa pressão de ser o cara, de dar conta de tudo, de ter que ser ser forte, bonito e ter um pau grande. tem que ser bonito, isso, né? tem que ter pau grande, a tem música que da pagar as Ana despesas, Carolina. tem que ser forte, Cantinho Fibra. não pode chorar na frente de ninguém, não pode demonstrar fragilidade, não pode falhar, não pode errar. Que é isso? A gente também, o que há? Também não é, né? É ser humano. E acho que o grande estrago é isso, é achar que é porque homem é diferente da mulher. Não. Todo mundo sente pressão, todo mundo tem medo, todo mundo é inseguro, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser respeitado. E não importa se você é homem, se você é mulher, se você é preto, se você é gordo, se você é magro, se você é branco, se você é brasileiro, se você é estrangeiro. O medo atinge a todos nós. Então, o machismo é um instrumento criado para os homens com medo das mulheres que ameaçam as mulheres que têm morrido, mas o homem que mata morre junto. Não adianta achar que essa coisa do homem que não pode demonstrar fragilidade está acabando com vocês. E a gente tem um encontro E é bonito. todo só para isso, para falar sobre isso. É bonito Sobre um homem machismo. que demonstra fragilidade. Que se demonstra é como bonito humano, um homem é que lindo. chora, que sofre, Que é humano. que abraça, que troca uma fralda, que lava uma louça. A gente fica feliz quando a gente vê um homem participativo, um homem que muda o comportamento depois que sai desse grupo reflexivo e fala, pô, que bela saca, que vacilão que eu fui. Eu perdi a mulher da minha vida porque fui na conversa da turma da cachaça. E quando ele experimenta isso e descobre que é bom ser diferente, caramba, isso traz um brilho nos olhos, que é uma coisa incrível. Ué. E é dele. Liberta de um peso, né? Liberta de um peso, mas que precisa que ele se implique, que ele faça. Que ele se veja dessa forma, como ser humano, diferente de macho, de machista, de uma coisa que tem que ser assim, assim, assado. Foi esse tempo, ninguém tem que ser nada além de si mesmo, de se haver com E seu nós, desejo. mulheres, precisamos ter atenção na hora de educar os meninos, tá? Caiu, chorou? Não chora, não. Chora, pode chorar, machucou. Chora, Acontece. assim, tá Ah, doendo, tem pô. uma camisa cor-de-rosa ali, legal. Não tem problema não, ué. Isso não é isso aí. Estou eu aqui com a minha Que nem- camisa cor de Que rosa. nem a É piada rosa que, mesmo. Que nem a rosa piada com que você força, conta né? aí, né, Vini? Como é que é a piada que você conta do cara que o pai não deixava ser nada na vida? Ele queria entrar pra aula de teatro, o pai não deixou, que era coisa de viado, né? Aí ele cresceu mais um pouquinho. Ah, não, eu vou fazer um curso de cabeleireiro. Aí não deixou porque... O pai... Pai, não, coisa de viado, não vai fazer isso não. Aí, não, eu vou fazer arquitetura. Não, arquitetura de forma alguma é coisa de viado. No final, aí, hoje ele tem 36 anos, não sabe fazer nada e é viado. Pois é, não deixou, só ficou um viado burro por Viado culpa do burro. pai. Podia ser um viado inteligente, com Podia várias funções, aprender um monte de vários coisa, talentos, né? Então não Balé basta, clássico, não deixa, podia seja ser um feliz. baita bailarino, né? Um excelente arquiteto, só ficou mais um ser humano burro, que foi castrado do seu desejo. Culpa é? de quem? Do pai. Não dá pra castrar. Aí, aí você é louco, não compensa. Não compensa. Temos aqui um quadro chamado Like e Dislike, Arilson. Nós vamos botar você pra dar um like pra alguma coisa ou alguém e um dislike na sequência pra alguma coisa ou alguém. Fica à vontade. Também se quiser dar alguma coisa e alguém também pode, tá? Sua câmera é aquela. Fala pertinho do microfone pra gente ouvir isso que você fala. Atenção, Vini, solta aí, ó. Like e dislike. Arilson, pra quem vai ser o like nesse dia 7 de maio? Para quem ou para o quê? Eu vou dar esse like com todo respeito para Alexandra Codesso, a atual secretária da Mulher, que assumiu essa pasta com muito carinho, que eu só estou aqui por causa desse trabalho que ela abraçou com muito carinho para poder adotar, né, esses homens que sofrem, esse ser humano que sofre, esse cidadão cabo-friense que está sofrendo. Eu vou dar esse like para ela. Ela merece. E o dislike? Tchan, 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 tchan. O dislike para a ignorância, para esse machismo, para essa ignorância no sentido de não saber mesmo, de ignorar, que eu acho que nos leva a esses atos inadequados. E eu falo nós porque é todos nós somos humanos. Quando a gente ignora Exatamente. alguma coisa, a gente faz coisas erradas. Então, um dislike enorme para a ignorância. Saímos da ignorância, né? Aí.
Então tá bom, esse é o Arilson, ele que é responsável, coordenador dos GR Homem, um grupo que trata, ou um grupo reflexivo para homens que são condenados através da Lei Maria da Penha, que tem atuado aqui na cidade de Cabo Frio, para ver se dá um novo futuro para esses caras que cometeram erros no passado, mas é melhor cometer erros que você pode repará-los do que aqueles que você não tem mais a chance de retificá-los, né? Muito obrigada, adorei bater esse papo com você, tá bom? Renata, Vini, muitíssimo obrigado pelo espaço. Foi um prazer estar com vocês aqui Prazer. falando de um assunto tão delicado, mas que eu tenho um prazer enorme de trabalhar com ele. Se não for para fazer esses trabalhos de desafio, eu não saio nem da cama. Foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigado pelo espaço, pelo carinho, pela recepção, viu? A gente vai sair rapidinho pro intervalo para me despedir aqui do Arilson. Você não sai daí não, um minutinho só.